Olá, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Adriana Videres e nós vamos iniciar hoje uma jornada linda, maravilhosa, estudando a palavra de Deus. Nós vamos iniciar aqui em Gênesis e vamos até Apocalipse. Nós vamos começar hoje com a história da criação, do princípio, onde tudo foi formado, onde tudo se iniciou. E a gente não pode iniciar um estudo desse sem saber, sem procurar entender quem foi o autor do livro. Um livro de um tamanho de importância tão grande, a gente não saber quem escreveu. A gente tem que saber desde o início, estudo é estudo. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Várias citações bíblicas vai falar a lei de Moisés, o livro de Moisés. No livro de Mateus 5,17, a Bíblia vai falar que o próprio Jesus fala: eu vim, mas eu não vim para acabar com a lei de Moisés ou com o livro de Moisés, entendeu? Então, se o próprio Jesus está falando que foi Moisés, cabe a nós realmente crer e acreditar e não ter dúvida nenhuma que realmente foi Moisés que escreveu. Quem foi Moisés? Moisés, ele foi um homem criado, sabe, com os egípcios, na mais alta escalão dos egípcios. Quem criou Moisés foi a filha de Faraó. Então, acredito eu que Moisés, ele teve as melhores escolas, as melhores formações. Nem sabia ele que ele foi submetido a toda essa situação como uma preparação para um grande ministério. Para um ministério assim tão grande que a própria Bíblia fala. Lá em Deuteronômio 34:10, que o próprio Deus falava com Moisés face a face, que não haverá profeta em Israel como Moisés. Então, assim, existiu toda uma preparação, aí você vai falar assim: Adriana, mas Moisés, ele teve o tempo dele. Moisés, ele participou da travessia, dos 40 anos ali na travessia, ali, sabe, do deserto. Ele não estava na criação do mundo. Mas a Bíblia fala aqui mesmo, onde eu já citei, que Deus falava de face a face com ele. Ele não estava, mas quem criou estava. E quem criou falou para ele. Entendeu? Deus falava face a face. O próprio Deus passou todas as coordenadas para Moisés, escreveu o que foi escrito. Em várias citações, Deus mesmo fala: escreve, Moisés. Escreve o que te direi, escreve o que eu estou te falando. Então, assim, o próprio Deus, Moisés não estava na criação, mas o Criador que fez todas as coisas estava com Moisés. Então, tá aí todo o segredo, toda a situação. Então, vamos iniciar então a nossa leitura, porque tem muita novidade, muita coisa boa. E assim, cada versículo é um aprendizado muito forte. Vamos se atentar a tudo isso aí. Eu sugiro que você leia o capítulo 1 e o 2, porque não vai dar para ler tudo assim na sequência. Então, eu sugiro que você leia realmente esses dois capítulos para você ter um entendimento melhor do que vai ser falado aqui. Amém? Vamos lá, vamos falar sobre a criação. Pegue sua Bíblia, vamos para cima, porque Deus tem muita coisa para nos revelar nesse dia. Eu vou ler aqui o capítulo 1. Iniciar aqui no versículo 1 e no 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque eu tenho algumas considerações, algumas observações para te falar. Esse período aqui, eu acredito, você vê que a Bíblia ela é muito resumida. Na verdade, se fosse escrever todas as situações, todas as passagens da Bíblia, eu acredito que não tinha livro que coubesse tanta informação. A gente ia passar a vida inteira lendo e ainda não ia concluir. Então, assim, existem os mistérios de Deus, nem tudo é revelado. Um dia eu acredito que quando houve o arrebatamento, a gente chega lá, eu acredito que Deus vai revelar muita coisa que a gente, oh meu Deus, não acredito. Mas nesse momento foi tudo muito resumido e existe muita coisa ainda a revelar. Mas assim, olha, quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui ele não está falando do primeiro dia ainda. Ele está falando de um momento onde Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que
Na verdade, existem 3 céus. Existe o céu atmosférico, é onde os passarinhos voam, os aviões andam, aquela coisa toda. Existe o segundo céu, que é onde a gente consegue ver, que é onde está ali as estrelas, o sol, a lua, aquela coisa daquele sol, aquele céu azul. Existe o terceiro céu, que é onde Deus está, onde Deus fica, certo? Então, no princípio criou Deus os céus, já criou os céus e a terra. Agora sim, a Bíblia está falando aqui, no segundo versículo, que a terra era vazia, não tinha vida na terra. Ela era feia, sem forma, desajeitada, triste, entendeu? Um negócio escuro, um negócio que não tinha forma nenhuma, onde só tinha água. Gente, não casa o primeiro versículo com o segundo. Nós temos que fazer um estudo. Isso aqui, ó, você tem que abrir a tua mente para ir muito mais além. Porque assim, olha, eu acredito que entre o versículo 1 ao 2, vamos lá, eu quero que você leia Isaías. Existe uma passagem de tempo muito grande. Vamos lá, eu quero que você leia Isaías 14, o versículo 13, só para você entender o meu raciocínio. No 13, a Bíblia diz o seguinte, ele está se referindo a Lúcifer, a queda de Lúcifer. Ele está falando o seguinte, e tu dizias no teu coração, Lúcifer dizia ao teu coração, eu subirei, vai subir quem está embaixo. Eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima de mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está falando sobre a inveja de Lúcifer, sobre a inveja dele e sobre a queda dele, na verdade, na sequência. Porque eu acredito que essa terra aqui, ela foi criada de uma forma linda. Basta você ver a criação, todas as obras do Senhor, e você compara para o versículo 1, não casa. Porque é o versículo 2, que a terra era vazia, e ainda com fósseis, com esqueleto de dinossauro. Como é que isso... Gente, os dinossauros, eles existiram. Basta você ir no museu, ninguém criou os ossos. Então, assim, como é que Deus ia criar um negócio cheio de esqueleto, vazio e tal? Eu não acredito, não bate com a criação genuína de Deus. A criação genuína de Deus é tudo muito lindo. Olha para o céu, olha para você, olha a criação que você é. Tudo funcionando corretamente, direitinho. Olha para a lua, olha para o sol, olha para as estrelas, olha para a terra nascendo plantas. Então, assim, a criação de Deus, ela é muito perfeita, muito linda para ela casar nessa terra vazia, feia, desajeitada, onde não tem nada e nem ninguém. Entendeu? Então, eu acredito que houve a queda de Lúcifer nesse decorrer do tempo. Eu acho que existia sim uma terra muito legal, muito linda, muito maravilhosa. E nessa queda de luz, que mais lá na frente, eu não quero me aprofundar nisso aqui, mas lá na frente a gente vai ter um estudo sobre anjos, sobre demônios. Então, mas eu acho que nesse período aí existe um tempo, entre o versículo 1 e o 2, Deus criou tudo lindo, maravilhoso, mas houve a queda. E nessa queda resultou numa terra vazia, sem forma, onde só tinha as terras. Porém, e o mar, né? A água, na verdade. Porém, o céu já tinha sido, né, construído, arquitetado. Aqui já está dizendo. Então, vamos lá. E ainda diz assim, né, no versículo 2, que o Espírito Santo maravilhoso de Deus pairava, né, se movia sobre as águas, a face das águas. Então, assim, eu não acredito que o Espírito Santo, algo tão santo, tão puro, tão maravilhoso, ia ficar ali no meio do nada. De uma escuridão, de um negócio tão, sabe? Quando eu penso na terra de jeito, me dá até medo, sinceramente. Deve ser algo assim, pavoroso. Eu não acredito que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ia estar, sabe, se submetendo a ficar no lugar desse. Por quê? Pra quê? Tem que ter um motivo pra isso aí. Eu acredito, aí onde eu vou voltar pra aquela teoria, que quando Lúcifer veio, ele ficou aprisionado. Eu acredito que na queda deles, esses demônios ficaram aprisionados nessa água. O Espírito Santo estava sobre, como se tivesse, sabe, cuidando, olhando. Estava pairando, estava sobre as águas. Então eu acredito que tem um porquê sobre o Espírito Santo estar aí. E é isso, a teoria que eu realmente acredito, porque nada da Bíblia é em vão. Deus não faz nada sem ter um porquê. Então, cabe a nós estudarmos para a gente não sair como leigos, certo? Mas a Bíblia não está falando sobre isso. Isso é uma teoria, realmente é no que eu, Adriana, acredito.
Vamos seguir então. E viu Deus que era boa e Deus criou a luz no primeiro dia. Vamos aqui, agora nós vamos falar sobre os 7 dias da criação, certo? Na verdade, Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Quando Deus decide fazer tudo em 7º dia, eu não acredito que Deus passaria 7 dias para criar, porque não há necessidade de 7 dias de criação, sem ter um porquê nesse decorrer, nesse prazo, nesse período. Porque se Deus quisesse, Deus para mim, Deus é poderoso o suficiente para falar assim, chegar no dia só, ei, haja água, haja luz, haja terra, cria o homem também, os animais, borboleta, passarinho, réptil, peixe, e aí vai. Se Deus quisesse, Deus cria tudo, não basta uma palavra dele. Deus liberaria as palavras e tudo se criava e acabou. Mas eu acredito, presta atenção comigo, que Deus criou etapa por etapa, processo por processo, situação por situação, para nos mostrar mais à frente que na vida existe um processo. A Bíblia diz que no primeiro dia haja luz, no segundo Deus criou a luz, mesmo sem criar as estrelas, o sol, tudo. No primeiro dia Deus criou a luz, haja luz, pá, clarão criou. No segundo dia, separação entre águas e céus. Então, no segundo dia, Deus já organizou, a água vai para lá, a terra para cá e tal. Beleza, já tá tudo organizado. Terceiro dia, Deus já separou a terra seca. E água doce, água salgada, já organizou tudo. Nesse terceiro dia, quando Deus já separou a terra seca, Deus já mandou que a terra desse planta, criasse planta, produzisse planta. Até a terra obedece a Deus. Até as águas obedecem a Deus. E você aí não vai obedecer por quê, né, irmão? Bora pra cima, tem que ter obediência. Disso aí já tem um grande ensinamento. Então, no terceiro dia, quando Deus já separou a terra, Deus já deu ordem para que as plantas, para que a terra produza. Ou seja, as plantas, as árvores vêm da terra. A origem das plantas é a terra. Tanto é, se você tirar ela, se você arrancar ela da sua origem, ela morre. Arranca uma árvore da terra para ver se ela vai sobreviver, certo? Então, a origem tem que estar ali dentro, né? A criação tem que estar junto à origem. No quarto dia, Deus criou as estrelas, o sol, a lua, os astros. Amém? Você vê, a luz foi criada no dia 1º, no dia 4º que Deus criou as estrelas e etc. Daí já vê o poder de Deus. No 5º dia, ordena para que as águas produzam. Olha só, gente. Deus ordena para que as águas, como é que você vê a água, algo transparente, algo que você vê que aparentemente nem tem vida, vai produzir, vai começar, sabe, a produzir peixes, os répteis, sabe, as baleias, e aí vai. Agora tenta você também tirar um peixe dentro de água, para ver se ele vai sobreviver. Então, tudo que foi gerado, observa que os peixes foi gerado pela água. E a água e o peixe não podem sair de dentro da água. Existe uma coisa muito casada que eu vou chegar lá no pontinho onde você vai ver. Porque você veio de Deus. Você veio do fôlego de Deus. E você, se tirar você da presença de Deus, você também vai morrer. Entenda isso. O princípio de tudo, de toda a criação. A terra produziu as plantas, você arrancar uma planta, ela morre. As águas produziu os peixes, você arrancar um peixe da água, ele vai morrer. Os animais foram criados da terra, se você tirar um animal da terra, jogar dentro da água, colocar num lugar que ele não foi criado, ele vai morrer. Você foi criado de Deus. Se você sair de Deus, você vai morrer. Entenda isso para a tua vida, entenda isso, que isso aí vai te levar à salvação. Você não pode sair de Deus. É de onde te formou, é de onde você nasceu, onde você foi criado. Então vamos lá. No quinto dia, Deus ordena para que as águas produzam os peixes. Répteis, marinhos. E também foi criado os pássaros para voar no céu. No 6º dia, Deus ordena para que a terra produza os animais domésticos, selvagens, répteis. E cria por final os homens.
Cria o homem, na verdade, cria Adão. E assim, eu vejo que em todos os dias da criação, Deus ele fala que aquilo era bom. Aquilo era bom. Fez aquilo era bom, aquilo tá. Todos os dias das suas criações, Deus viu que aquilo era bom. Somente no sexto dia, quando Deus cria tudo e cria inclusive o homem, Deus fala que aquilo era muito bom. Entenda que houve um processo. Deus ele ensina para mim e para você que existe um processo a ser seguido. O próprio Deus, que não havia necessidade, se submeteu a um processo de 6 dias para ele chegar ao muito bom. E às vezes você quer, sabe, já dar os passos além da perna. Existem processos para você seguir, para você chegar ao muito bom na tua vida. Existem processos, tem coisas que você nunca, jamais vai chegar ao muito bom se você primeiramente não se submeter a processos. Existem passos a serem dados. O próprio Deus nos ensinou isso, porque Deus não tinha necessidade de esperar 6 dias para criar essas coisas. Se Deus quisesse, Deus criava tudo assim, em palavras que eles liberassem ali no mesmo dia. E tudo se criaria. Então, Deus ele deixa um ensinamento muito forte, que nós devemos seguir a processos. Nós temos processos a seguir para que a gente chegue ao muito bom. Amém? Então, vamos seguir aqui com o nosso estudo, porque Deus tem muita coisa linda ainda para falar nas nossas vidas. E são muitas novidades. E vamos lá. Deus criou o homem. Deus criou tudo, tá a coisa mais linda, tudo perfeita, tudo criado. Deus criou o homem. Ah, mas o homem já foi criado da terra. Se Deus deu alma vivente aos animais, a tudo, Deus também deu ao homem. Deu. Mas fora a alma vivente, Deus ele deu o próprio fôlego de vida que saiu de dentro dele. Nós viemos de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é qualquer um. Você é alguém especial. Você é alguém que é a própria imagem de Deus. Você respira algo que veio do Senhor. É por isso que o diabo te detesta, te odeia. Porque você é semelhança do Altíssimo. Então você não é qualquer um. Você é alguém especial. Se atenta, porque você é a imagem dele. Você é filho do Senhor. Então, nisso aí já te eleva acima de qualquer um, de qualquer situação. Você é alguém especial, você é alguém que, sabe, foi formado por ele, você recebeu vida dele, você recebeu o espírito de vida do Senhor. Isso aí já te eleva, assim, de uma situação muito, sabe, maior até do que o próprio demônio, que o demônio, ele é espírito caído, por isso que ele te odeia, por isso que ele te detesta, por isso que o desejo da vida dele é matar você, é te roubar, te destruir. Aí tá o segredo, porque você veio à semelhança do Senhor. E quando Deus cria todas as coisas, tá ali o homem formado, Eva ainda não foi formada. Deus, ele decide criar um jardim, porque ainda tava tudo ali, as sementinhas, tudo foi criado, mas não tinha um ponto específico. Então Deus, ele planta, a Bíblia fala que o próprio Deus planta um jardim. E quando ele planta aquele jardim, as árvores já crescem e tal, fica a coisa mais linda. Jardim do Éden. Então, no Éden, na verdade, foi criado um jardim no Éden. O jardim no Éden significa encanto, esse nome. Então deve ser um lugar muito lindo, maravilhoso. A Bíblia diz que era um lugar bonito à vista, ou seja, um lugar perfeito, um lugar... Meu Deus, eu acho que imagino eu, como foi aqui na Terra, eu acho que um lugar assim de flores, aquelas plantas maravilhosas, onde não tinha espinha, onde não tinha, sabe, aquela coisa, galho seco caído. Eu acho que era tudo tão perfeito, gente, que nem sujeira tinha. Sabe, os animais ali tudo pacífico, porque Deus criou o homem para que dominasse toda a criação que ele já tinha feito. Então, assim, os animais tudo submetendo ao homem, a Adão, aquela coisa toda. E Deus, quando ele cria o jardim, presta atenção, quando Deus cria o jardim, ele faz também 2 árvores no meio do jardim, que é a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus, ele dá uma ordem, ele chama o homem. Se lembre que Deus, ele deu ordem a Adão, ele não deu a Eva. A Eva nem tinha sido criada. Então, a ordem
para que não comessem do fruto. Isso é importante, ela não foi dada para Adão e Eva, ela foi dada para Adão. E Adão contou para Eva. Porque a Bíblia diz que Deus ele chama Adão e fala: Adão, de todas as árvores que tem no jardim, tu dominarás, tu pode comer e usar como mantimento. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque o dia que tu comer, certamente morrerás. Ou seja, a da vida ele podia comer, porque Deus não proibiu, certo? A da vida ele podia comer, mesmo porque ele era eterno. Então a da vida ele podia comer sem problema nenhum, ele podia comer o que ele quisesse. Somente a do bem e do mal que ele não podia comer. Se ele comesse, ele morreria. E na sequência, Deus ele cria ali Eva, porque não se viu, sabe? Eu acho que Adão vendo ali os animais ali, eu acho que até acasalando, os animais, sabe? Procriando, os animais juntos, unindo aquela coisa toda. Adão sozinho, imagina a solidão. Então assim, não foi achado uma ajudadora, uma pessoa que pudesse estar ali para casar com Adão, para ter família, aquela coisa toda. E onde Deus fez Adão, sabe? Cair no sono profundo e arrancou dele uma costela. E ali criou a mulher, criou a Eva. E é engraçado uma observação que quantas vezes pastores, pessoas assim me ensinaram, me deixaram na dúvida, eu pensava, vem cá, é a maçã que a Bíblia retrata, eu pensei que era o sexo, porque eu já fui ensinada que foi o sexo, e que não era a maçã era só uma forma figurada, né, de falar, mas que era o sexo, e não foi, porque quando Deus, se você vir aqui em Gênesis, quer vir aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra mim não falar besteira. Olha só, quando, presta atenção, quando você pula lá em Gênesis 2, no versículo 23, que Eva, ela entrega ali a Adão, e aí ele fala o seguinte: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, por quanto o varão foi tomado, ou seja, porque dele foi tomado. Portanto, deixará, agora que ele já está falando sobre o casamento, tá? Ele já está impondo aqui o casamento. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, ou seja, sexo. Então, na verdade, não houve uma proibição do sexo. Houve a proibição realmente da fruta. Eu falo isso porque eu fui enganada a minha vida inteira. Entendeu? Então eu tive que ler para me entender que aqui Deus ele liberou o casamento. Aqui Adão estava falando sobre o casamento, sobre a procriação, sobre a multiplicação humana. Certo? Então, isso aqui já quebra essa heresia, né, de que Deus aqui, que não existiu uma maçã, que era um sexo, onde muita gente aí acredita. E eu não vou falar aqui sobre a queda né, do homem e da mulher e tal, porque vai ser um segundo vídeo para que não se estenda muito. Mas Deus, ele criou o homem e criou a mulher. E eu quero até te falar que vou até entrar um pouquinho na criação, só quando a mulher cai, que Deus ele dá o homem, que ele tá ali se justificando a Deus, que ele dá o nome a Eva. É engraçado que ele não deu o nome Eva, a mulher, logo no início, quando ele recebeu ela. Ele só deu o nome de Eva lá na queda, depois que ela caiu. E são coisas interessantes que se a gente, se não se atentar, você deixa passar despercebido. Então, esse aqui é o estudo, ele é o estudo da criação. Eu espero que ele tenha te ajudado. Eu espero que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente, o teu entendimento para o que ele realmente, ele possa, sabe, queimar teu coração, ele possa te preparar para as coisas maiores. Porque Deus, ele fez tudo lindamente. Deus, ele se submeteu a processos para nos ensinar, que há processos a ser seguido para que você chegue realmente assim ao muito bom de Deus, a coisas excelentes. Deus, ele criou o homem, Deus, ele criou a mulher, Deus, ele é poderoso, ele é perfeito, Deus, ele tem salvação, Deus, ele tem cura, Deus, ele tem assim o melhor para nossas vidas. Vamos se submeter realmente a processos, vamos seguir o ensinamento de Deus, vamos abrir nossa mente para o que realmente Deus tem a nos falar,
porque com certeza nós chegaremos ao muito bom e Deus, ele tá conosco e ele vai permanecer, e eu tenho certeza que Deus, ele tem muitas bênçãos para mim, para você, e vamos seguir. O próximo vídeo é falando sobre Adão e Eva, eu espero você lá, tá? Deus abençoe sua vida e obrigado por estar até aqui.